link para me mandar. Olá! Estamos aqui com mais um episódio do Xícara Cheia, esse lugar para a gente bater um papo, falar das dores e delícias de ser gestor, dos desafios que a gestão enfrenta na atualidade, com um bate-papo leve, gostoso, em que a gente tem como convidado hoje o Roberto Carvalho, ele que vai estar aqui com a gente. Olá, olá, Roberto, olá, Fabi. O Oi, Roberto Cri. é uma pessoa Olá, super olá. querida, Obrigado. um experiente professor na área de gestão, na área de negócios, na área de administração, na área de gestão de pessoas, um mentor executivo, né? Os cabelos brancos lhe permitem já dar uma mentoria aos novos gestores, né? Já contribui com a sua experiência como professor e já está sempre atualizado. O Roberto é uma pessoa apaixonada por educação e por gestão e por levar a educação para a gestão. Então, ele contribui nesse universo das pós-graduações, dos cursos de extensão e nos treinamentos, né, para que as empresas se atualizem, né, e que se renovem e está sempre de olho no mercado, de olho nas novas tecnologias humanas, né, nas tecnologias sociais. E tem essa especialização maravilhosa de psicologia social que ele tem levado isso para as empresas, essa tecnologia social, essa tecnologia comportamental para que os grupos funcionem melhor. Muito bem-vindo, Roberto, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, para mim é uma honra. Espero contribuir à altura. Muito obrigado. Roberto, Roberto, pode vou falar, começar com a pergunta clássica, Cris. pode começar. Roberto, você é do café passado, coado ou do chá? Ou não toma café? Eu tomo café coado e sem açúcar. Oh, já Ah, é uma evolução, não sem açúcar já. Tomo Muito café bom, coado e sem açúcar. que muito bom. bom. Pessoa que tem a paciência, a gente observa que a primeira pergunta, a gente sempre fala isso para ver a pressa que a pessoa tem de tomar o café, né? O pessoal do expresso Ah, normalmente já não quer esperar a água ferver, coar o não. É. café, né? Não quer a cerimônia. Roberto, e o que que te transborda nessa sua carreira? Assim, o que que te transborda na sua experiência, né? O que que faz você se movimentar na vida, como consultor, como gestor de pessoas? Legal, obrigado. Eu acho assim, primeiro, é uma experiência que ela é por si só muito enriquecedora, não é? E aí eu vou ter que lançar mão de um chavão, que é o seguinte, a gente, quando ensina, a gente aprende bastante, né? Então, um chavão que a gente sempre ouve e tal, mas é uma pura realidade, porque eu tenho o privilégio de, na minha atuação, eu viver ou conviver ou experimentar diferentes sabores, né? Quando a gente fala de liderança, é um tema que é abrangente, mas ela toma forma de cada ambiente onde ela está sendo praticada, onde ela é inserida. E isso traz uma riqueza muito grande, traz uma diversidade de perspectivas muito grande, ao mesmo tempo que te traz uma linearidade em pontos centrais, né, que estão presentes em praticamente todas as organizações. Então, ou seja, as dores fundamentais, os desafios fundamentais, são praticamente iguais em todas as organizações. Evidentemente, o que muda é o tempero que isso tem ali dentro, né? E eu chamo por tempero a questão de cultura organizacional, por exemplo, que é uma construção e que tem um impacto, uma relação de interdependência muito forte com os modelos de gestão, né? Então, modelo A, modelo B, o modelo C, todas elas acabam gerando ou acabam tendo presente grandes desafios no trato com as relações interpessoais, né? E esse é um desafio que ele é constante, sempre será constante, tendo em vista que toda e qualquer organização é um organismo vivo, né? Em que a cada estímulo que ele recebe, sendo interno ou externo, essa grupalidade ou essa lógica de funcionamento, ela se reconfigura constantemente. E, ao mesmo tempo, você percebe o seguinte, que a gente vive, nós estamos vivendo um momento onde o que não nos falta é mudança, né? Então, a gente tem cada vez mais e mais mudança e cada vez mais e mais intensa e cada vez mais e mais imprevisível, né? A história do mundo VUCA, do mundo Bunny, que está muito presente nisso. Então, é, esses fenômenos acabam trazendo um dinamismo ainda mais intenso em todas as organizações que respondem de formas distintas a esses todos os estímulos, assim, né? Então,
para exemplificar um pouco mais, a gente tem um dos estímulos externos, que é, por exemplo, o ambiente político, o ambiente econômico do país, são estímulos que vão afetar as organizações de formas distintas, mas o fato é, todas elas serão impactadas por isso. E eu tenho uma premissa que é a seguinte, que as empresas são um reflexo da sociedade, né? Elas são criadoras e criaturas desse entrelaçamento entre as corporações, ou seja, as estruturas físicas, né? Quer dizer, ou seja, nós enquanto indivíduos e nós enquanto agrupamento corporativo, por assim dizer. Então, há um espelhamento muito grande disso. As empresas reagem e promovem mudança ao mesmo tempo. Então, esse cenário todo é o que me fascina bastante, porque a cada dia, você pode passar o resto da vida falando sobre liderança, mas a cada dia você vai ter elementos, componentes diferentes, novos, alguns se mantêm já há muito tempo, né? E um dos elementos, um desses motivadores ou estímulos externos que eu tenho, que eu quero ressaltar, que eu acho muito interessante, é o seguinte: nós hoje vivemos 3 gerações, tem 3 gerações trabalhando juntos. Sim. É algo que nunca houve antes, né? Então, esse componente por si só já traz uma brincadeira fantástica nisso, né? Então, aqui você tem a tal do conflito de gerações, por exemplo, você tem Uhum. toda uma estrutura, né? Um arcabouço, um repertório que é posto na mesa, que são diferentes, que tem perspectivas diferentes, demandas diferentes, exigências diferentes e forma de olhar o mundo de maneira diferente também. Então, acho que tudo isso aí dá uma diversidade extremamente bacana. Qualquer tema que a gente pegar aqui, dá para passar uma semana falando, né? Boa. Né, quando fala de transborda, é muita coisa que transborda, acho que muita experiência que você tem, né, e um olhar muito macro e sistêmico dessas inter-relações, Sim. né? A Cris caiu, mas já volta. O computador apagou, já volta. Tá Ô, bom. Roberto, nos bastidores, você estava comentando, né, que você trabalha e tem esse olhar muito para a grupalidade. E aí, te escutando Isso. e até contextualizando, né, como que você colocou aqui, eu fico pensando assim, o quão é desafiador trabalhar com essa grupalidade, como você disse, com gerações tão diferentes e nos tempos atuais, né? O que que você, ao longo da sua trajetória, né, fazendo gestão de pessoas, depois trabalhando com líderes que fazem gestão de pessoas, com empresas, né, diversas, de ramos diversos, o que que você observa, né, assim, quais são os desafios e que dica ou, enfim, que estratégia, que direcionamento de olhar você recomenda pela tua experiência quando a gente olha para a grupalidade dentro das Boa, instituições? boa pergunta. Eu tenho uma frase que, quando às vezes me faz uma pergunta dessa aqui, eu tenho uma frase que simboliza bastante, que é o seguinte, né? Todo mundo quer a feira perto de casa, desde que não seja na sua rua, É, né? ó. Aham. É. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É, o autoconhecimento, eu acho que é o ponto-chave da história, não é? Porque se a gente está submetido a diversos vetores de modificação, de alteração, etc. e tal, se você individualmente, né, não tiver uma predisposição a isso, tudo vai ficando mais difícil. Uhum. Por quê? Porque, em certa medida, você, ao fazer um processo de autoconhecimento, em algum momento você vai falar o seguinte: bom, tudo que me trouxe até aqui não necessariamente vai me levar adiante. Uhum. Então, abrir mão de algo que esteja cristalizado em você, algo que é uma verdade absoluta, você parar e pensar, isso não serve mais, não é? É. Isso é doloroso, não é? Isso é doloroso, é uma ruptura, e a gente vive momentos de ruptura constantemente. Então, se por exemplo, a liderança, e quando a gente fala em grupalidade, você tem a imposição do conjunto de valores que você tem ali dentro e que se mistura com em muitos casos, com a estrutura organizacional e com a lógica de funcionamento disso. Então, ou seja, em alguns ambientes, uma relação de comando e controle ainda é sustentada.
E esse é um recurso que eu tenho, e eu não estou fazendo defesa dele, muito pelo contrário, mas esse é um recurso que eu tenho para não precisar olhar para mim próprio e promover a mudança a partir de mim, né? Uhum. Tem um biólogo chinês, perdão, chileno, que já faleceu, chamado Humberto Maturana, né? E ele tem um conceito lá que eu acho bem legal, que chama autopoiese. E, assim, e muito simplistamente, eu não sou especialista no tema, mas eu estudei um pouco ele, mas ele, no campo da biologia, ele diz o seguinte, né? Você tem um meio aquoso e ali nasce a bactéria, né? A bactéria precisa do meio aquoso e o meio aquoso só existe por conta da bactéria. Então, ou seja, a gente age e reage diante de um ecossistema. Quando a gente joga isso para o nosso contexto, a gente e que vai trazer um impacto substancial é o seguinte: você líder, você não tem você e os liderados. Você faz parte da brincadeira. Então, toda e qualquer mudança que você deseja, você também está incluído na brincadeira, né? Então, aquilo que você demanda, venha demandar dos seus liderados, você tem que se incluir nisso, porque a mudança exige, esse processo exige que você também se adeque, se modifique, para que haja coerência, que você não tenha uma dissonância cognitiva, né? Que você pratique aquilo que você está pregando, que você seja coerente com aquilo que você está exigindo, com o que você está propondo ou defendendo, que é substancialmente uma quebra de paradigma. Né? Eu tenho 61 anos, eu trabalho desde os 14. Essa lógica ela vem se fazendo no presente de um pouco tempo para cá, né? E ela vem acontecendo de uma maneira impositiva. Por quê? Porque é condição sine qua non que isso aconteça para que as mudanças ocorram de maneira sustentável, não é? E positivas. Então, eu penso um pouco nisso. Então, isso tudo já dá um arcabouço, né? Dá um parque de diversão fica cheinho, né? Tem bastante coisa para se lidar. Então, mas penso que o autoconhecimento é um dos pilares fundamentais para que essas transições que são necessárias, são recorrentes, são intensas, elas possam ter fluidez. Eu penso mais Eu ou acho que é menos nessa. bacana, né? Cris, você voltou, que bom. Voltei. É, Aqui está tendo muita obra em volta, então as coisas estão né, muitos prédios e tem muita movimentação de tudo, de internet, ontem faltou água, outro dia faltou luz, eu me sinto num acampamento de obra aqui com tanto prédio. Então eu não tenho nunca tudo, ou eu tenho faz internet, ou eu tenho parte. luz, ou eu tenho água, eu não estou tendo as três coisas por dia, assim. Faz parte. E aí Obrigada, desculpa, gente. imagina, estava perguntando para o Roberto dessa questão da grupalidade, né? Que ele falou que ele trabalha muito com isso, foi uma dica que ele dá, né? E ele fala dessa questão do autoconhecimento como algo essencial. E aí você traz uma coisa na tua fala, Roberto, que é muito interessante, né? É, eu fiquei pensando, o teu papel, né, a tua posição enquanto líder, ela não deve ser uma posição de distanciamento da equipe, né? Você está trazendo assim, ó, se você quer uma mudança, você tem que, faz parte. Então, você pode estar hierarquicamente com o papel de líder, com as suas responsabilidades, né, as suas obrigações, enfim, mas você precisa entender que não é esse distanciamento, né, que vai fazer a coisa funcionar. Quanto mais junto você tiver e entender que esse movimento ele acontece dos dois lados, você influencia o time e transforma o time. E o time também te transforma enquanto líder, é essencial. E aí talvez o autoconhecimento te permita isso, né? Porque o distanciamento, o afastamento é justamente eu não quero misturar, eu sou diferente, né? A gente estava lendo um livro esses dias que a gente está fazendo uma live, né, que é a do Segurança Psicológica, e eu achei muito interessante a fala do Timothy no livro, que é assim, ó, somos feitos do mesmo barro, mas o meu barro é melhor que o seu, por isso que eu estou nesse lugar. Então, quanto a essa questão da superioridade que o humano tem, ela precisa ser quebrada para a liderança de fato existir. E para a grupalidade, de fato, o movimento da grupalidade, de fato, produzir algo importante, né, para a instituição, para as pessoas, para todo mundo que está ali envolvido, né? Eu acho Eu que tem achei. uma coisa que é interessante, que é assim, né? Nós todos somos frutos da Revolução Industrial, não Uhum, é? Então, tendo isso como um ponto de partida, até durante um bocado de tempo, isso fazia sentido dentro dessa lógica. Ao mesmo tempo,
toda a nossa lógica educacional, isso ainda se persiste, claro, tudo que eu disser sempre haverá uma exceção aqui e ali e tal, a gente ainda é educado para ser operário, né? A gente ainda nós não somos educados, por exemplo, a ter um pensamento crítico mais ativo, a nos permitir a ter um pensamento crítico que contesta, que questiona, que propõe, né? Isso vem surgindo mais com as novas gerações, não é? Esse distanciamento que você está citando, e que antes era fundamental para o estabelecimento de uma liderança, ele está caindo por terra. E como eu falei antes, a gente tem 3 gerações trabalhando juntos. Se os velhinhos como eu, né? Como eu tenho um lugar de fala, eu posso falar, né, tranquilamente. A gente, os velhinhos como eu, eles esquecem algumas coisas. Primeiro que essa geração, quem fez fomos nós, né? Então, eles são fruto daquilo que nós produzimos. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, como a gente não dá conta de lidar com o novo, com o inusitado, com o irreverente, etc. Tal, a gente lança a mão dos nossos artefatos, né? Então, é a estrutura hierárquica sendo cada vez mais rígida e sendo um balizador, algo que te autoriza ou me autoriza a te silenciar, né? Na linha contrária, na linha oposta a isso, né, o que a gente percebe é que a gente começa a ter necessidade de quebrar essas barreiras, né? E mais uma vez sendo repetitivo, que o autoconhecimento não estiver presente, você vai lançar a mão do teu poder institucionalizado, do poder atribuído, não é? E não do poder percebido e compartilhado. E sim, é o seguinte, eu sou seu chefe, você não é, né? Você é minha liderada, portanto, eu mando em você. Em algumas instituições, isso ainda faz sentido. Então, por exemplo, se você olhar para o Exército, né, as Forças Armadas, isso é muito evidente. E talvez faça, lógico, faça sentido dentro daquele contexto. Você pega as igrejas, né, tem também uma estrutura militarizada, por assim dizer, né? A aviação é outra estrutura, né? Eu tenho 3 estrelinhas, você tem 2 estrelinhas, você vai obedecer aquilo que eu estou falando sem questionar. E assim vai. Então, há uma contemporização que precisa ser levada em conta, olhando as características também da instituição para a qual você está olhando. E sem deixar de considerar o seguinte, né? Uma empresa que é um ecossistema que interage tanto dentro dela quanto fora, né? E como o mundo lá fora está mudando em vários aspectos, né? Você vê assim, o padrão de consumo. Quando que antes você comprava um produto, o produto vinha ruim, você tinha qualquer problema, que você tinha a possibilidade de soltar ao mundo a sua insatisfação. Então, as empresas começam a perceber isso e começam a reagir a isso. Então, empresas que têm customer service mais verdadeiramente estabelecido, com essa intenção de ser mais verdadeiro, começam a se preocupar por isso, mas o fator motriz para isso é a questão da sua operação ser fluida, ela ser competitiva no mercado, né? Enfim, tem várias demandas aí que vão, um impulsiona o outro impulsiona e assim vai, né? Eu fico pensando assim que, por mais que talvez faça sentido dentro de algumas organizações, né, o quanto o silêncio ele é prejudicial, né? E acho que assim, o quanto o prejudicial, inclusive porque a gente está em momento de mudança, né? Então a gente escutar o outro, a gente abrir espaço para essa escuta sem ameaça, ela é essencial até para você trazer ideias novas, para você poder inovar, para você, porque é ágil, né? É rápido o negócio, né? Para você, dentro da área da saúde, evitar acidentes, né? Dentro da área da aviação, evitar um acidente. Se você tem 3, eu tenho 2, mas eu tô conseguindo perceber uma coisa que você não percebe. Se eu tenho medo de falar para você isso, os dois estão na roça, né? A chance de cair o avião é grande. Então, acho que assim, o quanto a gente está no momento de mudança, é, em que é necessário abrir esse espaço de fala segura, e o quanto às vezes acho que em alguns contextos isso ainda talvez não encontre barreiras, né? Mas eu fico pensando o quanto isso é importante. Você sabe que tem alguns elementos que mudam tudo, né?
Bom, como eu falei, eu tenho 61 anos, comecei a trabalhar antes dos 14. Então tem algum tempinho aí, né? Quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha direito a escolhas, É, né? Essa geração de hoje, eles fazem escolhas. Então é assim, eu comecei a trabalhar na sua empresa, começou a me fazer mal, eu pulo fora, é eu verdade. deixo você falando sozinho. E tem dentro disso que você falou um outro conceito que eu acho que é importante e que tem muita confusão em cima disso, né? Que é a diferença entre conflito e confronto. Uhum. O conflito, eu sempre sugiro o seguinte: você enquanto líder, deve fomentar o conflito. E o conflito, ele acontece no campo das ideias. É com o conflito no campo das ideias onde as inovações acontecem, que é uma demanda aí, né, recorrente. É no conflito onde você tem redução de custos, você tem melhora de produtividade, e você gera nisso um senso de pertencimento, que é algo necessário para qualquer ser humano. Não é? Quando eu participo de uma decisão, por exemplo, ainda que a minha sugestão não seja acolhida, mas eu participo da discussão, isso me dá a sensação do pertencimento. Eu faço parte da solução e não do problema. O confronto é quando sou eu contra você. Né? Então, você já deve ter percebido aí várias situações de confronto onde os caras já nem sabem mais por que eles estão brigando, É. né? Mas aí já sou eu contra você, né? Vídeo Seja mundo, pelo que né? for. Vídeos Vídeo, mundo. vídeo, vídeo mundo, não é? Então, portanto, e qual é o grande desafio do líder, né? É fomentar o conflito. Para isso ele precisa ter estofo, né? Precisa ter repertório para isso e precisa ter claro que o papel central dele é não deixar o conflito se transformar em confronto, né? E isso requer uma mudança substancial de lógica de funcionamento. Eu vou colocar uma pimentinha aqui, que estou com dois experts muito bons aqui na minha frente, não vou perder essa oportunidade. Duas pessoas que falam muito bem de soft skill, e dentro dessa esteira de soft skill e dentro desse diálogo, eu queria que o Roberto trouxesse algo que não está sendo visto, ou uma ferramenta, ou algo que se você pudesse comprar na prateleira para oferecer para os gestores, que não está nas pautas, não está nas conversas, fala assim, cara, precisa levar essa pauta, esse assunto, esse repertório para dentro das empresas, que ninguém está falando disso ainda, né, não está na descrição das disciplinas da pós-graduação, ainda não está nos treinamentos, mas alguém precisa ter a coragem de entrar e falar que precisamos falar disso, precisamos falar sobre isso, né? Ou precisamos colocar essa ferramenta a mais para os gestores, para o mundo, porque o mundo está num outro momento, ou acaba ou melhora. Né? Então, como é que a gente vai? O que está faltando? Você fala assim, eu tinha uma coisa que eu não estou conseguindo colocar, eu vejo que precisa ser colocada, com experiências pessoais, com experiências profissionais, como ser humano, como integralidade que vocês têm. Mas eu queria, Roberto, que você colocaria hoje, assim, vou levar esse tema que nenhuma empresa me pediu, mas eu quero levar. Ninguém está me pedindo isso, que está só na minha cabeça. Boa pergunta, Cris. O que eu vejo é o seguinte: bom, tem várias possíveis respostas para isso, vou escolher uma aqui, né? E que eu percebo é o seguinte: a gente ainda tem como ponto de ancoragem, por exemplo, a contratação das pessoas, para a manutenção delas, para as suas promoções, para a alocação dessas pessoas dentro da estrutura, etc. Então, a gente ainda tem um peso muito grande nas competências técnicas. Competência técnica, via de regra, é o que você consegue mensurar. Então, há quanto tempo você é formada, quanto tempo de trabalho você tem, quantos projetos assim você fez, qual é a idade que você tem, etc. E tal, né? Isso é fácil de você mensurar sendo fácil de mensurar, é fácil de provar. Né? A grande dificuldade hoje está no seguinte, que a gente tropeça em qualquer tipo de formação. Você tropeça em engenheiro, você tropeça em administrador, você tropeça em psicólogo, em arquiteto, etc, etc, etc. Então, isso deixa de ser um grande diferencial. E qual é a lacuna que surge? São as competências humanas. Que, talvez o pessoal de psicologia tenha tido um aprendizado em cima disso,
não é? Mas as outras formações não têm. Então, a gente gera profissionais no mercado que não têm os aspectos comportamentais, os aspectos humanos percebidos. E, não sendo percebido, não tem valor, né? Entretanto, eu participei numa escola que eu dava aula, a gente tinha uma pesquisa muito grande, 2017, se não me falha a memória. Havia uma pesquisa muito extensa, muito detalhada, que rapidamente ela diz o seguinte: as empresas estão querendo contratar, mas não conseguem, né? E a gente, como hábito nosso, né, como tradição nossa, o Brasil sempre tem uma taxa de desemprego alta, né? Aí você fala, poxa, como que tem empresa querendo contratar com tanta gente desempregada? Não faz muito sentido. Você tem uma oferta de mão de obra grande e você tem dificuldade de contratar. Não faz sentido. E a pesquisa mostrou o seguinte, que a grande dificuldade de encontrar profissionais qualificados residia justamente nas competências comportamentais e humanas, né? Porque elas são um elemento que é de diferenciador, né? Tanto para a lógica do negócio quanto para a tua vida pessoal, profissional. E a gente não aprende nada com relação a aspectos comportamentais. A gente trata isso na trivialidade. Então, isso acaba sendo uma coisa que não é discutido dentro das organizações, né, na sua profundidade adequada, não é estimulado também no mundo lá fora e também é muito cobrado dentro das organizações, porque isso resulta em performance. No fundo é isso, né? As organizações vão esperam de você performance, né? Só que a lógica de produção da performar, né? A lógica para você performar, as variáveis mudaram. Então, acho que ainda há esse deslocamento de percepção, que é o seguinte, entre a característica da mão de obra, da qualificação da mão de obra, frente àquilo que é demandado. E traz uma outra questão, que também não é discutida, que é assim, qual é o papel das organizações nesse contexto? Então, algumas têm as suas academias internas. Das que eu vi até hoje, todas elas falam de competências específicas. Então, vai ensinar você a usar o produto, vai ensinar você a tarefas diversas, assim. Pode ser que exista, eu ficaria feliz de conhecer. Não conheço, não vi até hoje nada que traga, que fale sobre esse contexto, sobre esse cenário todo, né, da sua relevância, etc, etc, etc. Poucas que eu vi que ainda falam, ainda acabam sistematizando, né, que é uma coisa que eu acho que é terrível, né? 3 passos para ser feliz. Né? Então, é como se eu tivesse uma fórmula para você chegar lá, né? E essa fórmula é universal. E no alto da minha ignorância, né, eu acho que isso me parece uma estupidez enorme, porque eu tenho uma única fórmula para todo mundo. Então, eu não estou considerando o básico, né, que eu não considero a personalização. Você é diferente, eu tenho irmão gêmeo, eu sou diferente do meu irmão. Né? Ainda que a gente se pareça fisicamente, mas a gente tem traços de personalidade que são distintos. Então, você imagina isso dentro da organização, a multiplicidade que isso é, e traz, sim, um grande desafio. Então, eu ainda acho que e isso acaba também impactando, Cris, não quero me estender muito na resposta, mas acaba também impactando em outras pautas que são, sim, discutidas ou apresentadas, mas que tem uma grande dificuldade de adoção ou de implementação também por conta disso. ESG, diversidade e inclusão, são pautas que estão sendo discutidas, etc. A NR1, né? São pautas que estão sendo discutidas, mas penso eu que, em certa medida, não dá para você normatizar isso e ter como uma receita de bolo que você vai ter que implementar aquilo lá, porque tudo tem que fazer sentido dentro da questão da cultura organizacional, dentro da personalidade que aquela empresa tem. Só que só vai conseguir fazer isso quando você conhecer qual é a sua personalidade, né? Você questionar a sua personalidade e quando ela for comungada dentro da coletividade, né? Então, por isso que eu acho que assim, existem essas regulamentações todas, ESG, NR1, diversidade, inclusão, tem pautas que são relevantes, são importantes, mas eu ainda percebo que tem essa dificuldade, há uma lacuna muito grande aqui, e que acho que é um espaço legal para se trabalhar e para se desenvolver.
Eu, Eu vou, eu, pode falar, Fabi, mas eu vou dar uma é, fechadinha depois. é, não, eu fico pensando assim, acho que tem algumas instituições que trabalham o desenvolvimento das soft skills com esse olhar, né? Acho que tem um movimento, né? Mas eu fico pensando, e que é bacana, né? E acho que na área da saúde a gente vê essas questões, até acho que pelo escopo, né, do trabalho que é realizado, né? Mas eu fico pensando que acho que o grande desafio é essa integração de saberes, né? Acho que assim, a gente de alguma forma, a gente tecnicamente, quando a gente é muito especialista, eu falo que, eu brinco, eu falo, há uma miopia da especialidade, né? Qualquer ela que seja, né? E essa miopia da especialidade em qualquer área não nos deixa enxergar a integralidade do ser humano, né? E todas as suas necessidades e desafios. Eu acho que, de uma certa forma, uma miopia dos saberes, né? E acho que o nosso desafio é fazer essa integração de saberes. A arte tem muito a contribuir com a saúde e com a tecnologia, né? A nos tocar, a nos sensibilizar, a nos despertar o olhar e nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não enxerga e transformar a gente também pela emoção, né? Então eu acho que essa integração de saberes é algo essencial hoje e acho que a gente vive aí num momento muito da miopia da especialidade em qualquer área, né? E esse acho que é um ponto de atenção para todos nós, né? Assim, a gente precisaria Sim. achar um jeito de integrar as coisas e, por mais técnico que seja algo, trazer a sensibilidade e esse despertar do olhar humano e do olhar humano integral, que eu acho que a gente está olhando o homem como se fosse pedacinhos, né? Né? E acho que e aí a gente vai se perder e não vai dar certo isso. Acho que a gente tem que fazer um outro movimento, né? Mas vai lá, Cris, fale, vamos fazer o nosso encerramento. Manda ver, Cris. Eu acho que nomeando isso um pouco que eu gostaria de levar e colocar já dentro dessa esteira de saberes e de possibilidades, é que a gente tem as demandas técnicas, as demandas comportamentais, as hard skills, as soft skills, mas eu acho que hoje eu gostaria de colocar as competências sutis, né? Então, as competências, onde estão surgindo esse assunto das competências sutis? Então, elas avançam a partir da soft skill. Então, existem empresas que já têm uma esteira de comportamentos, aí que nem o Roberto colocou muito bem, dentro da cultura daquela empresa necessários. Então, se a gente está falando de uma empresa de saúde, empatia, né, escuta, gentileza, faz parte das competências para um profissional de saúde. Isso não vem no currículo, eu preciso verificar se essa pessoa tem essas competências, mas as competências sutis. A sutis é aquela leitura não verbal, é aquele comportamento que não tem nomenclatura. Então, assim, não é empatia, não é gentileza, não é solidariedade, não é amorosidade, não é afeto. Então, são comportamentos que não precisam de descrição, né? Então, quando a gente vai fazer um treinamento, que aí entra, como a Fabi falou, a arte, que sensibiliza. Então, a arte dá um movimento energético, um movimento interno, uma mexida dentro da gente, uma peça de teatro, uma música, né? Um quadro, uma pintura, o contato com a arte, a possibilidade de eu encontrar arte dentro de mim mesma. Então, o que será que eu me expressaria como artista? Se eu tivesse a possibilidade de um dia da semana me expressar, será que eu ia pintar? Será que eu ia escrever poesia? Será que eu ia fazer uma peça de teatro? Será que eu ia cantar? Será que eu ia tocar um instrumento? Então, que parte de mim é essa que consegue se comunicar a partir de um outro caminho mais sutil, mais energético, mais subjetivo, que as empresas não olham? E eu acho que isso conecta muito mais do que qualquer outra competência, né? Então, às vezes eu vou num show e eu gosto daquela banda, quando eu olho no meu entorno, as pessoas são totalmente diferentes de mim, eu não entendi nem o que eu estou fazendo ali, porque assim, eu gosto da banda, mas eu olho no entorno e falo, a única coisa que me conecta com essas pessoas é o gosto pela banda, porque eles são totalmente diferentes, né? Então, assim, a gente tem camadas de conexão humana que são pouco exploradas nas empresas, e eu acho que essas novas, acredito, penso, refletindo, que essas novas gerações, muito mais sensíveis a si próprios, ao ambiente, ao movimento das pessoas, muito mais sensíveis às emoções, ao outro colega que está deprimido, que está ansioso, muito mais perceptivo do campo emocional das pessoas, necessitam desse treinamento, tá? Eu percebo que a minha colega está tendo
uma dificuldade, uma ansiedade que não está explícito, ainda não tem um afastamento médico, ainda não está, né? Então, entra dentro desses comportamentos todos que a gente espera serem mapeados e desenvolvidos, mas existe uma sensibilidade, existe algo muito mais sutil. Então, eu tenho ouvido nos últimos cursos essa palavra, competências sutis. Como desenvolvê-las, né? Então, como a gente vai conseguir levar nos nossos treinamentos, além de tudo que é necessário, não dá para dispensar a parte técnica, que faz parte da segurança dos processos, não dá para dispensar as soft skills todas, porque o ser humano precisa se desenvolver como ser humano, mas acho que tem mais uma camadinha, né? Tem mais uma camada aí que entra arte, espiritualidade, percepção, intuição, sensações, né? O quanto que essas percepções para essas gerações e para os neurodiversos e para as pessoas que têm comportamentos diferentes, porque elas estão lendo o ambiente de forma diferente. Então, acho que eu levaria essa pauta de não está no nosso combinado de projeto de treinamento, mas eu colocaria. E aí eu agradeço o Roberto, peço para ele deixar uma última palavrinha para a gente não se estender muito, mas fico super feliz com esse papo que a gente teve hoje. E se você gosta, vem com a gente. Bom, quem agradece aqui sou eu, muito feliz de poder trocar com vocês. Eu fico absolutamente à disposição. Podem me chamar de novo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E eu espero ter contribuído de alguma maneira, né? Eu aprendi bastante. Saio daqui com a xícara cheia, né? E agradeço a vocês. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, Fabi. Fiquem aqui, Obrigada. Venham para o próximo Xícara Cheia, curta, compartilha, segue a gente no YouTube, nas redes sociais. A gente vai divulgar o Roberto também nas redes e vamos tocando esse trabalho mais humano juntos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. gente. Obrigado. Tchau, tchau.